Pit Stop CBN, com Ricardo Barbosa. Ei, Ricardo, bom dia para você, hein? Bom dia, Fernanda. Bom dia, nossos ouvintes. Ricardo, tem certas coisas, mulher é muito vítima disso, né? De oferecerem coisas pra gente nos postos de combustível que não necessariamente o carro tá precisando, não é mesmo? É verdade. Todos nós já fomos abordados pelos frentistas, né? Que ao abastecer, ele vem com uma oferta de um serviço, né? Como, por exemplo, o mais comum é a verificação do nível de óleo, a troca do líquido de radiador, às vezes um aditivo, vamos colocar um aditivo no motor, um shampoo aqui no reservatório do limpador de para-brisa e por aí vai, né? Semana passada, até contando para os nossos ouvintes, eu recebi um cliente que tinha feito uma revisão e o filho dele não sabia, né? E aí ele foi no posto abastecer, o filho, chegou lá, o frentista logo ofereceu um serviço de verificação de óleo, né? E aí ele aceitou e logo ele veio e disse assim, né? Abre aspas, o nível está baixo. E claro que vai estar baixo, né, Fernanda? Porque o motor está quente. Então o óleo está circulando no motor para lubrificar toda a região ali do motor, as bielas, está lubrificando o motor. Então o óleo está na parte superior também. Com isso, vai ter menos óleo no cárter, né? E mais à frente eu vou falar até a esse respeito. Então o que acontece? As pessoas acabam caindo nessa condição e acaba dando um problema. E muitas dessas ofertas são desnecessárias, né? E algumas podem até danificar o motor. É claro que tem alguns postos que tem uma instalação muito legal e dá para fazer toda a troca do óleo, do líquido de arrefecimento, mas tem algumas que não estão preparadas e isso pode dar um problema. E aí nós vamos estar falando um pouquinho sobre esse despreparo, muitas vezes, do motorista também que desconhece da manutenção do seu carro e acaba pagando, Fernando, por um serviço que não é necessário. E aí hoje nós vamos falar de 5 ofertas mais comuns que os frentistas oferecem e você, motorista que nos ouve, pode recusar. Ok. Podemos Vamos nós. começar? Podemos. Vamos começar pelo óleo, que é o mais comum. Conferir o óleo. O óleo. Uma das ofertas mais comuns é essa realmente do óleo, que vem aquela pergunta logo, posso ver o nível de óleo? E aí o motorista ali admite, ele vai lá, olha o nível de óleo, imediatamente ele puxa a vareta e vê que está com pouco óleo. Esse óleo, como eu te falei, ele está em todo o motor aí. Mas aí que vem o problema, porque ele vai dizer que precisa de meio litro, 1 litro, e aí você fala, às vezes está confortável dentro do seu carro, você fala, pode trocar, ou então pode completar, que é o mais comum, não é? E a pessoa vai lá, coloca um óleo que não é o mesmo tipo de óleo. Às vezes você está com óleo mineral, ele botou um resto de óleo semissintético, ou o mais comum é você ter colocado um semissintético, o seu mecânico falou, olha, vamos colocar um semissintético que tem uma durabilidade melhor, ou um 100% sintético, e ele vai lá e coloca um óleo mais em conta, ou um óleo mais barato para completar. Mas ele não tem que olhar lá no manual qual é o óleo? Olha só, o que acontece? Geralmente eles não olham. Ele fala pela experiência, esse é um W30 barra qualquer coisa, e aí vai fazendo esse tipo de ação. E aí, esse é o problema, porque às vezes o mecânico ele colocou um óleo sintético na sua revisão, ou então ele está com óleo semissintético. É claro que um carro mais novo, a pessoa já fala assim, não, peraí, eu vou fazer essa manutenção na concessionária porque meu carro está na garantia. E geralmente não deixam. Mas o carro que está mais em uso, a pessoa às vezes acaba deixando e a pessoa mistura o tipo de óleo. Isso é um problema. Então ele vai danificar o quê? Ele vai deixar de ter aquela capacidade de lubrificar, ele vai perder um pouco a sua estrutura, o óleo, e isso não é legal. Outra coisa também que danifica, que dá muito problema, é que você eleva o nível de óleo. Então, quando você eleva o nível de óleo, dá muita pressão interna no motor, Fernando, aí começam os vazamentos. Então, esse também, poxa, meu carro não tinha vazamento. Aí, o que aconteceu? Foi lá, botou óleo a mais, botou um meio litro a mais, um pouco acima de meio litro, você vai lá e vai ver que seu carro começou a vazar porque a pressão foi maior. Ele está acima da especificação técnica, também é outro problema. Então, colocar óleo, precisa trocar, está lá na etiqueta, está na hora, o posto tem condições de fazer a troca por completo, aí sim, manda trocar o óleo todo, trocar o filtro de óleo,
aí você vai botar uma etiqueta nova, você não vai ter problema. Aí você vai ter tempo de ver o manual. Olha, meu óleo aqui recomendado é um semissintético, um 100% sintético. E aí o frentista vai te ofertar um óleo adequado, um óleo correto, e vai fazer o serviço correto. Mas tem que ter estrutura. Completar não é interessante, a não ser que você está com seu carro já está vazando, você sabe que tem um vazamento, ou ele está queimando o óleo, o motor não está bom, você precisa seguir uma viagem, vamos dar um exemplo aqui, eu preciso da cachoeira, Ricardo. Estou no meio do caminho, bota o óleo. É melhor você colocar um óleo que não condiz com o óleo que está no motor, mas você chega, o motor não bate, porque, Fernando, não pode faltar duas coisas para bater o motor do carro, é óleo e água. Se faltou óleo, vai bater motor. Se faltou água, vai aquecer, vai bater motor. Então, é necessário que você coloque o óleo. Chegando lá em Cachoeiro de Itapemirim, você vai olhar o óleo de novo. Enquanto você não tirar esse vazamento, enquanto você não fizer o motor, porque está saindo aquela fumaça e está queimando o óleo, toda vez que está saindo aquela fumaça escura, ele está queimando o óleo. Então, está diminuindo o nível de óleo no motor. Então, é importante que você coloque o óleo. Nessa situação, não há problema, pode colocar o óleo para você poder seguir viagem. Ok? Ok, vamos a um ouvinte nosso, tá contando o problema dele. O Guto, Vamos lá. Vamos ver. Bom dia, amigos da CBN. Bom dia, Ricardo. Uma dúvida, por favor. O meu carro, ele é um Ford Fiesta. Ele tem que ficar de olho no sistema de enriquecimento dele, que eu sei que é um problema crônico deles. Ele parado, funcionando, a Venturia arma a 104, 103, 105 graus mais ou menos. Cai para 100, 99 graus. Aí ela volta a armar de novo quando tá no 104, 105. Eu andando com ele na estrada, eu consigo ver no painel, num sistema que ele tem lá, grau a grau, que ele não chega no 104. Ele andando na estrada, ele mantém sempre ali 90, 92, 90 e poucos. Na estrada, ele nunca vai armar essa ventoinha se não chegar nesses 104 graus que ele sempre chega quando tá parado. Aí... Ele está perguntando se ele não vai chegar, o Ricardo. Não é óleo a dúvida dele, Não. né? Não, eu entendi. Olha só, o que acontece? Às vezes, ele está na estrada ele está recebendo um vento frio, de certo modo, um vento que não tem nenhum carro na frente, não está recebendo aquele calor, geralmente. Então, realmente, a temperatura fica um pouco mais baixa e o carro, por sua vez, ele arma na temperatura certa, com 90 graus, 98 graus, 96 graus, ele arma. Às vezes, quando você está com o carro na cidade, o Fiesta aí, no caso, e outros carros, você, por sua vez, ele tem uma válvula termostática que pode estar com problema. Ela não está marcando bem, pode ter um problema de válvula termostática que é necessário conversar com o seu mecânico de confiança e falar, olha, meu carro, nunca troquei essa válvula, talvez ela não está funcionando na hora certa, principalmente em trânsito, no centro, aqui em Vitória, onde tem muito trânsito, muito sinal, ela não está funcionando bem. É necessário que você mande verificar a válvula termostática. Eu acredito que vai adequar aí e vai conseguir estabilizar e vai armar numa condição legal aí, numa condição certa o seu carro. Ok. O Giovanni está comentando também sobre o óleo. Ele disse que hoje tem muita preocupação com o óleo porque existe a correia dentada que é banhada no óleo, é isso? Esse é um outro problema. Esse é um carro dos carros mais novos. Alguns carros estão vindo com essa correia dentada banhada no óleo. Ela está se desgastando, não está dando muito certo. Em alguns carros está tendo problema dessa correia danificar com mais facilidade. Por incrível que pareça, nós imaginávamos que ela não fosse danificar. Mas esse é o problema, você troca o óleo, você bota um outro tipo de óleo não especificado pelo fabricante e essa correia está tendo problema. Isso é algo muito sério que os mecânicos já estão atentos e estão recomendando os donos desses carros a não colocar qualquer óleo no veículo, só óleo recomendado pelo fabricante. Uhum. Vamos para o próximo. Vamos lá, aditivo no combustível. Isso aí é muito comum também. Doutor, posso colocar o aditivo no combustível? É uma oferta, Fernando, que representa até um pouco de desperdício de dinheiro, porque o nosso combustível já tem aditivo. Então a pessoa quer colocar, o óleo lubrificante também já tem aditivo. Aí a pessoa ainda quer vender mais um aditivo para colocar no tanque de combustível, né? Então eu acho que, na minha opinião, não é muito interessante. Converse com o seu mecânico da sua confiança e ele vai te orientar sobre essa questão.
Também digo o seguinte, às vezes tem um carro mais antigo e ele está com o motor já um pouco carbonizado. Tome cuidado, não coloque muito aditivo, porque as paredes internas do motor, Fernanda, já tem aquela graxa, aquela coisa que a gente chama daquela borra toda, aquela sujeira que está impregnada na parte interna do motor. Quando você vai colocando esse aditivo, ele vai fazendo uma limpeza. E ele vai soltando, vai desplacando aquilo ali. Quando começa a desplacar, pode acontecer duas coisas. Uma delas, a principal, é que ela vai lá para o cárter, essa sujeira, e quando acontecer do óleo estiver um pouco mais baixo ou mais espesso, ela vai puxar essa sujeira e vai entupir a bomba de combustível, fazendo com que acenda a luz, aquela luzinha lá do óleo, ela vai começar a acender, porque começou a entupir, vai ter que abrir o motor para fazer a limpeza. Então, tome cuidado com esse tipo de aditivo no motor. Não vale a pena, porque tanto o óleo quanto o combustível já tem os aditivos adequados, ok? Isso. E o fluido de freio? Esse é outro problema, né? Caso o reservatório esteja baixo e você precise continuar a viagem, é a mesma questão do óleo. Por questão de segurança, vai lá e completa. Tem que completar, mas tem que observar que uma das rodas, um dos mangotes, tem vazamento de óleo de freio. E isso é muito ruim, Fernando, porque você vai botar o pé no freio em determinado momento da viagem e o pé vai lá embaixo. E a pessoa se assusta, esse é o maior problema. Acabou o freio, a primeira pessoa que fala, acabou o freio, segura no volante, viu, e o pé lá no final. Às vezes, se você voltar o pé, dar uma, duas bombadas, ainda tem um pouco de óleo e o carro freia. O problema é esse, que você se assusta, fica com o pé firme lá no pedal do freio, ele foi até o fundo, você fala, meu Deus do céu, vou bater. Então, às vezes, se você tirar duas sangrias ali, às vezes ele pode voltar até o freio um pouco para você poder parar. Agora, se o posto de gasolina tiver condições de fazer a troca do óleo de maneira adequada, fazendo a sangria das 4 rodas, ok. Caso contrário, não complete, deixe para revisão. Está um pouquinho mais baixo, converse com o seu mecânico de confiança e faça no momento adequado da sua revisão a troca integral do óleo. Lembrando que esse óleo, ele absorve muita água. Qualquer respingo de água, qualquer coisa que estiver ali de água, ele vai danificar o sistema de frenagem. Ele não vai funcionar bem e você vai ter problema no freio. Então, mexer com óleo de freio, só especialistas, só com pessoas que realmente entendem, para que você não tenha problema depois de ter um sistema de ar de freio com ar ou até mesmo ele poluído com qualquer umidade ali próximo que possa acontecer e estragar o sistema de óleo de freio do seu carro. Uhum. Temos mais ouvintes aqui, vamos chamá-los então. Vamos lá, vamos Vamos mais lá, agora é o Alexandro. Eu não posso carbonizar o motor, porque o motor fica sujo de óleo, né? Aquelas resinas do óleo que fica acumulada ali no motor. Eu posso carbonizar o motor em quanto tempo? Ele falou em descarbonizar o motor, Alessandro, não é isso? Isso. O problema é esse, Alessandro. Se você tiver um carro, meu amigo, que já está um pouco antigo e ele está você verifica pela tampa de válvula que tem muita borra, não faça isso. Não faça isso. É melhor você ir até um mecânico, ele vai tirar aquela parte superior, vai tirar o cárter, vai limpar o cárter, vai gastar pouco, vai gastar uma junta de cárter, uma limpeza na bomba, trocar o óleo, trocar o filtro. Na parte superior a mesma coisa, você vai gastar uma junta da tampa de válvula, faz uma limpeza ali e limpa ali um filtrozinho que tem, pronto, bota um óleo novo, filtro novo, 100%. Agora, se você colocar um aditivo, colocar alguma coisa para poder fazer uma limpeza interna, pode ser que vai entupir os canais, aí você vai ter que abrir o motor. Então, converse com o seu mecânico de confiança, ele vai saber o momento certo, como está o motor do seu carro, para ver se realmente um aditivo resolve, ou é mais fácil você tirar o cárter ali para fazer uma limpeza interna no motor. Uhum. Pergunta do Douglas agora, para limpar o motor. Eu gosto de abastecer com álcool de vez em quando, tá certo isso? Tá. O carro a álcool, Fernanda, e Douglas, o carro a álcool, você abre o motor de um carro a álcool mesmo, etanol, ele é limpo. Ele não tem carbonização, ele não tem sujeira, é um motor muito limpinho, não dá aquela graxa nem nada. Então, quando você tem um carro flex, de vez em quando você pode estar usando um pouco de álcool para ele poder fazer uma limpeza. Lembrando que hoje nós já temos um percentual aí, se eu não me engano, Fernando, de 24% ou 25% de álcool
pode ser que eu esteja falando alguma coisa, mas é próximo, tá? Porque eles sempre estão mudando, mas eu acho que está entre 24% e 25% de álcool na gasolina, que já tem esse efeito de fazer uma limpeza, de vez em quando você vai fazendo uma limpeza aí no motor do carro. Mas, se quiser botar um tanque de gasolina, de etanol, para você dar uma limpeza no seu carro, também é válido, sem problema algum. O carro está preparado para isso. Ó, ainda temos o aditivo do radiador, a troca de palhetas e mais ouvintes aqui. Vamos lá, então. Pode seguir. Ó, o radiador, vamos lá. Vamos lá, o aditivo do radiador. Esse é o maior problema, na minha opinião, tá, Fernanda? Porque você chega ali, aí a pessoa fala bem assim, vamos trocar, tá vendo que tá pouca água, ou tá baixo. O carro seu tá quente. Aí a pessoa vai fazer o quê? Vai abrir o reservatório. Abrir o reservatório, corre risco de queimar o frentista, corre risco de te queimar, e aquela água vai sair toda, ela vai ser expulsa ali, ou do radiador, dependendo do carro, ou do reservatório. E com isso, o carro depois você tem que ter um cuidado muito grande, porque você depois o frentista tem que colocar essa água, mas aí entrou ar no sistema. Aí ele tem que saber tirar o ar do sistema. Se não tirar o ar do sistema, esse carro vai dar problema de aquecimento. Você vai ver que a temperatura está toda hora variando, porque ficou uma bolha de ar ali, você vai ter problema. Então, caso você precise, vamos agora, estou viajando, deu um problema, estou com um pequeno vazamento, aí você pode colocar todo tipo de água. Água do filtro, água sem ser do filtro, água desmineralizada, porque você precisa sair do socorro, não pode faltar água. Agora, não é o caso, o ideal é que você coloque o líquido correto, específico. Eu tenho da cor verde, teu carro está com rosa. Poxa, é um pouquinho só, bota um pouco de água então, pega lá um pouquinho de água filtrada, coloca, ou então uma água apropriada, mas para você sair do sufoco. Lembrando, o melhor fazê-lo na época da sua revisão. Mas se a estrutura do posto tiver um profissional que sabe fazer esse tipo de serviço, não há problema algum. Mas você vai gastar muito tempo, porque tem que esperar o carro esfriar, tirar toda aquela água, botar uma água nova, sangrar o sistema, tirar o ar do sistema, botar o líquido novo e, lembrando, a quantidade específica. Tem carros que levam 3, 4 litros daquele. Tem pessoas que botam um monte de água e botam 1 litro só. Tem que olhar a especificação no manual. Isso também é muito importante para você não danificar o sistema de arrefecimento do motor do seu carro. Isso ali tem mangueiras e tem o radiador que precisa ser muito bem cuidado para ele não enferrujar. Ok. Vamos fechar? Vamos fechar. Por último, a paleta do limpador, né, que é muito comum. Essa eu não vejo problema nenhum. Se tiver que trocar a paleta, pode trocar. Se tiver que botar um shampoo no reservatório, é muito bom e é barato. Isso dá uma condição de fazer a limpeza dos vidros, vale muito a pena. Então essas são algumas dicas, né, Fernando? A gente tem perguntas. Opa, tem mais? Tem, Rafael. Vamos lá, Rafael. Rafael mandou uma foto pra gente que no painel do veículo dele acende a luzinha do catalisador. Catalisador. Acendeu a luz do catalisador, é importante que vá fazer uma revisão. Por quê? Ele pode estar saturado, pode estar na hora de trocar, ele pode ter encharcado por algum motivo, né? Mas tem que fazer a revisão. E outra coisa, você acaba consumindo mais combustível. Então, corra para um profissional da sua confiança, vai fazer essa revisão para que ele possa não só olhar o catalisador, como também passar o aparelho para poder apagar essa lâmpada também. Vale muito a pena, ela está ligado aos gases ali, para você ter uma liberação de gases menos nocivo na hora que sair na descarga. Entendido. No manual tem todas as indicações do que é cada luzinha dessa, né? Tem, não só no manual, mas o seu mecânico de confiança vai te ajudar muito nesse processo. Eu vejo que os nossos ouvintes são sempre atentos aí para ter o carro na melhor condição, porque o carro, Fernanda, subiu 30% nesse último ano, a gente sabe disso, agora está caindo um pouco mais o carro usado, mas ainda está valendo a pena fazer manutenção corretiva, né? E lembra, manutenção corretiva é muito melhor, é muito mais barato do que a manutenção preventiva é muito melhor do que a manutenção corretiva. Não é? É isso. Maravilha. Ó, as perguntas que continuam chegando, a gente na segunda volta ao vivo com mais explicações. Maravilha, minha amiga. Tudo de bom para vocês. Obrigado aí, o Guto, o Giovanni, o Alessandro, o Douglas, o Rafael, por nos ajudar a fazer esse programa. E um forte abraço e até semana que vem. Um abraço, Ricardo. Até segunda.